Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você vai saber sobre as reuniões que já começaram a ocorrer em Brasília esta semana, inclusive com o presidente Michel Temer, para tentar garantir a votação da reforma da Previdência ainda este ano aqui na Câmara dos Deputados. E um relatório da Agência Nacional de Águas que aponta que mais da metade dos municípios brasileiros decretaram emergência ou calamidade entre 2013 e 2016 por causa da seca. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a semana já começou em Brasília com reuniões desde ontem, desde o domingo à noite, em torno da reforma da Previdência. Na residência oficial do presidente aqui da Câmara dos Deputados ontem, ocorreu uma reunião, inclusive com a presença do presidente Michel Temer e também presidentes de partidos políticos da base aliada para tentar garantir que a votação da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados ocorra ainda este ano. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre isso, disse que estava pessimista até o sábado, mas está mais realista. Ele evitou usar o termo otimista, disse que ainda não é possível estar otimista, mas participaram dessa reunião na casa dele os presidentes de 11 partidos da base governista, que reúnem aí cerca de 325 votos, o que seria o necessário para aprovar a reforma, né? A reforma precisa de 308 votos para ser aprovada aqui na Câmara dos Deputados, lembrando que ela precisa passar por votação em 2 turnos. Então, Rodrigo Maia disse que está mais otimista, né? mais realista em relação a isso. Acha que é possível votar a reforma na semana que vem. Disse que uma avaliação sobre isso vai ser feita nesta quarta-feira à noite para se ter aí uma ideia. Então, se vai ser possível pautar a reforma para a próxima semana. Vamos acompanhar mais um trecho do que disse Rodrigo Maia. A maioria dos presidentes dos partidos estavam presentes, dos líderes, e acho que a gente conseguiu organizar a base para que a gente consiga construir essa semana as condições de votar a reforma da Previdência. Não estou tratando de voto, eu estou tratando de expectativa. Há um compromisso dos presidentes de partido, dos líderes, com a reforma, ficou claro isso hoje, vamos trabalhar. Eu espero que a gente tenha condições de votar a reforma esse ano com um resultado que vai ser um resultado fundamental para o futuro do Brasil, para o crescimento do Brasil, para a geração de emprego. Essa reunião aí na casa de Rodrigo Maia reuniu também deputados, né, e líderes da base aliada, senadores, ministros e técnicos da Fazenda para terminar de tirar aí todas as dúvidas que a base aliada possa ter em relação ao texto da reforma e poder azeitar então aí esse texto. Rodrigo Maia também disse que agora é necessário que o governo trabalhe com aqueles partidos em busca dos votos daqueles partidos que não são nem da base aliada e também não são de oposição, para garantir aí uma margem maior para a reforma. Quem também falou sobre isso, participou dessa reunião e falou sobre isso hoje no Rio de Janeiro, foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Então a gente vai até o Rio de Janeiro falar com o Bruno Cruz, lá na redação da TV Brasil. Boa noite, Bruno. O ministro da Fazenda falou aí hoje também sobre reforma da Previdência, né? Boa noite, Mariana, boa noite a todos. É verdade. O Henrique Meirelles esteve hoje aqui no Rio para um evento na Fundação Getúlio Vargas sobre risco Brasil e ele falou de várias coisas. Falou até que ainda não tinha decidido se vai concorrer à presidência da República, foi perguntado por jornalistas lá, disse que ainda não decidiu se vai concorrer à presidência da República no ano que vem. Ele disse que agora não era o momento, que estava trabalhando no Ministério da Fazenda pela recuperação econômica do país e que deixou essa decisão para o ano que vem. Ele disse ainda que a perspectiva de crescimento econômico deve ajudar o candidato do governo nas próximas eleições em 2018. Ele acha que, apesar de algumas medidas impopulares, como, por exemplo, a reforma trabalhista ter sido aprovada agora nesse governo, ele acredita que essas reformas e o crescimento econômico podem gerar um bem-estar na população e isso deve pautar as eleições em 2018. Ele também comentou sobre o empréstimo que o Rio de Janeiro deve receber para tentar sanar a dívida com os servidores públicos. Disse que está empenhado nas tratativas que estão acontecendo hoje com o governo do estado do Rio e o Banco Mundial. O governo federal também está ajudando aí para ver se esse dinheiro vem aqui para o Rio para tentar sanar essa dívida que o governo do estado tem
com os servidores federais. E o outro assunto abordado pelo ministro foi justamente a reforma da Previdência. Vamos ouvir o que ele disse hoje aqui na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Um comprometimento muito grande de todos os partidos da base e, à noite, das lideranças com a reforma. Por quê? Porque todos entenderam a necessidade de se fazer. Portanto, existe, sim, um esforço grande, concentrado, de que isso seja resolvido logo. O que se espera, é uma expectativa, que tem uma boa possibilidade de ser votado esse ano ou uma hipótese menor no início da próxima legislatura. Então, quem também esteve no Rio hoje foi Rodrigo Maia. Ele voltou a dizer isso que ele disse ontem em Brasília, depois das reuniões, que agora está menos pessimista por causa dos compromissos dos líderes da base aliada nessas reuniões que aconteceram na casa dele ontem em Brasília. Ele disse mais. Hoje ele disse que deixar a reforma da Previdência para depois das eleições é uma irresponsabilidade, que isso pode comprometer algumas das vitórias que o governo tem conseguido nos últimos meses, como, por exemplo, a queda da taxa de desemprego e também, se a reforma for deixada para depois, ele disse que isso pode afetar a previsão que o governo fez de crescimento para o ano que vem. Então, Mariana, ele diz que está menos pessimista em relação, mas não garantiu que consegue fazer essa votação ainda esse ano e mesmo no início do ano que vem. Ele disse que esse é o esforço da base aliada, que agora está trabalhando com esses 330 deputados que fazem parte que fizeram parte dessa reunião, cujos líderes fizeram parte dessa reunião em Brasília. Ele disse que continua trabalhando duro na argumentação, mas está menos pessimista, mas mesmo assim acha que vai ser uma batalha dura votar a reforma da Previdência ainda esse ano e mesmo no início do ano que vem. Mariana. Obrigada, Bruno. Pois é, nessa fala aí do presidente Rodrigo Maia, ele também falou sobre a importância de desmistificar alguns pontos da reforma da Previdência. Disse que esse é um tema que, assim como a reforma trabalhista também tinha, é cercado de mitos e é cercado de muitas questões que não são verdadeiras. Ele disse que é preciso desmistificar isso para a população. A tentativa de desmistificar isso, o governo, além de fazer aí esse corpo a corpo, então, com os deputados, estava fazendo um trabalho junto à sociedade para tentar explicar melhor essa reforma, fazendo propagandas sobre a reforma da Previdência. Essas propagandas chegaram a ser suspensas por decisão judicial, mas agora parece que foram liberadas novamente. Sobre isso, Carolina Pimentel tem informações para a gente na redação da Agência Brasil, né, Carolina? Boa noite. Boa noite, Mariana. Foram liberadas, sim, o desembargador Hilton Queiroz, que é presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele derrubou a liminar que tinha determinado a suspensão da campanha publicitária do governo federal sobre a reforma da Previdência. Para o desembargador, ao decidir suspender a propaganda, a juíza federal Rosimeire Gonçalves de Carvalho praticou uma grave violação à ordem pública. A suspensão da exibição dessa campanha publicitária foi solicitada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Na decisão em que suspendeu a campanha, a juíza entendeu que o conteúdo das peças publicitárias veicula desinformações. No dia seguinte à suspensão, a Advocacia Geral da União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E no pedido, a advocacia argumentou que é um dever da União demonstrar à população a necessidade de mudar o sistema da Previdência diante da possibilidade de faltar recursos para o pagamento de aposentadorias nos próximos anos. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, hoje aconteceu um evento do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público para um pacto de combate à violência. As informações sobre o que foi dito por lá, tudo o que aconteceu, é com Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Mário, boa noite a você e a todos. Pois é, foram firmados hoje 3 pactos envolvendo instâncias do Ministério Público Brasileiro para o combate à corrupção. Entre as novidades está a criação de um comitê permanente para investigar crimes durante as eleições. Pelo documento, os procuradores do comitê vão atuar para inibir crimes eleitorais a partir de 2018,
como Caixa 2, compra de votos, abuso de poder econômico e uso da máquina pública. A presidente do comitê será a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A criação da estrutura foi divulgada em evento nesta segunda-feira em Brasília, em homenagem ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado no dia 9 de dezembro. A procuradora Raquel Dodge destacou que, apesar dos avanços, a corrupção persiste. Algumas quadrilhas foram desbaratadas, mas muitas continuam a agir com desfaçatez, à luz do dia, e em conluios que não escapam a registros, a câmaras de vídeo e a colaborações premiadas. Outras quadrilhas escondem quantias milionárias, às vezes de modo tão petulante e displicente que nos dão a certeza de que não temem a punição. A Procuradoria-Geral também divulgou números do combate à corrupção. Já foram celebrados 18 acordos de leniência com empresas investigadas em irregularidades envolvendo valores de 24 bilhões de reais. Sobre a delação premiada, apenas no âmbito da Operação Lava Jato, já foram homologados 293 acordos, sendo 200 no Supremo Tribunal Federal. A estimativa é que cerca de 70% dos processos sejam referentes à corrupção. E em 2017, houve pelo menos 40 operações de combate à corrupção em todo o país, envolvendo, entre outros, a Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal e Tribunais de Contas. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica. E olha, quando se fala aí em mecanismos de combate à corrupção, e especialmente quando se fala em Operação Lava Jato, alguns pontos geralmente geram aí uma divisão na visão das autoridades brasileiras. Hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em um evento no Superior Tribunal de Justiça, falou e criticou, inclusive, o que ele chama, aliás, uma coisa que ele já tinha dito anteriormente, né? Ele chamou um excesso de prisões temporárias, preventivas, no âmbito dessas operações de combate à corrupção. Disse que isso é perigoso porque no futuro pode se virar contra as pessoas. Disse que essas prisões acabam começando preventivas, aí vem a condenação em primeira instância, as pessoas continuam presas e aí ficam presas até a condenação em segunda instância, quando a pena começa a ser executada. Ele criticou isso e disse, inclusive, que isso acaba sendo uma forma de motivar aí delações premiadas. Então, Gilmar Mendes discordando da visão que a própria procuradora Raquel Dodge tem, que acha que as delações são, inclusive, um mecanismo muito importante de combate à corrupção e à impunidade no Brasil, né? A gente segue falando, inclusive, de justiça, mas agora sobre o processo que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator do recurso de Lula contra a condenação dele pelo caso do Triplex, o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, já concluiu o voto dele. O processo agora está na mão do revisor do caso, que será o responsável aí, então, por marcar o julgamento de Lula. A gente lembra que se o Tribunal Regional Federal decidir manter a condenação do ex-presidente, no caso do Triplex, ele pode inclusive ficar inelegível no ano que vem, em 2018. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, em primeira instância, por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele ainda é réu em mais 5 processos e também já foi denunciado em mais 3 processos. Perdão. Foi denunciado em mais 3 casos na Justiça. E aí isso ainda não foi avaliado se as denúncias vão ser aceitas ou não. Olha, hoje, agora a gente muda de assunto. Hoje é dia de Segunda Opinião aqui na TV Brasil e é dia também de Diálogo Brasil. E o tema de hoje é sobre o direito da mulher ou não dela interromper a gravidez. Acompanhe um trechinho que a gente separou para você sobre o que vai rolar hoje no Diálogo Brasil. Temos aqui a constitucionalização de uma questão profundamente moral e que não deve ser decidida através do direito, porque a gente vive numa sociedade plural e que é importante, então, que a Constituição ela proteja, né, essa pluralidade de ideias e de visões de mundo. Eu vejo a intenção da PEC como principalmente preventiva,
né? Ou seja, marcando que realmente o direito à vida é desde a concepção de uma forma explícita no artigo 5º da Constituição, isso dificulta a que se aprove o aborto até 12 semanas, ou até 15 semanas, ou até 20 semanas, ou quando se queira marcar um prazo, né, como se fizesse diferença de valor da pessoa humana antes ou depois desse limite. E olha, esse debate não vai estar só no Diálogo Brasil, não. O Diálogo Brasil vai estar antecipando aí, então, uma discussão que vai acontecer aqui na Câmara dos Deputados também amanhã. Amanhã, existe uma proposta de emenda à Constituição, vou explicar. Existe uma proposta de emenda à Constituição aqui na Câmara que trata sobre licença maternidade para mães de bebês prematuros. Mas, no texto dessa proposta de emenda à Constituição, foi incluído que no trecho da Constituição que fala que todos têm direito à vida, foi incluído um trecho dizendo que esse direito à vida, então, é desde a concepção. Isso suscitou aí um debate de que a interpretação disso seria de que o aborto estaria, então, proibido mesmo nos casos em que hoje ele é permitido por lei, né? Nos casos, por exemplo, de estupro ou de risco de vida para a mãe ou de anencefalia. Então, esse tema, essa proposta de emenda à Constituição vai passar por uma votação de emendas ali, de destaques, e uma parcela aqui dos deputados quer aprovar, então, uma emenda para retirar aí essa redação, modificar essa redação para garantir, então, os casos em que o aborto hoje é permitido por lei. Esse tema vai ser discutido e votado aqui na Câmara dos Deputados amanhã. A gente vai trazer mais informações. Outro assunto também que vai movimentar aqui o Congresso Nacional, no caso o Senado, é casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um projeto sobre isso deve ser analisado no plenário do Senado esta semana. Havia previsão de que fosse também na semana passada, mas não havia quórum. E aí, essa semana, é um projeto que inclui no Código Civil a previsão, então, de casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente também vai voltar a tratar disso com vocês aqui nos Corredores do Poder essa semana. Pode ficar tranquilo que a gente traz todas as atualizações sobre isso para vocês. Eu volto para uma última informação desse bloco com Jéssica Gonçalves, lá na Rádio Nacional, né, Jéssica? Porque você vai falar para a gente sobre esse programa Identidade Jovem, que vai trazer aí uma série de benefícios para pessoas jovens, né? Exatamente, Mariana. Até o final de 2018, quase 16 milhões de jovens de baixa renda de todo o Brasil deverão ser inseridos no programa Identidade Jovem. 500 mil pessoas já participam dessa ação. Entre os benefícios, quem tem a identidade pode pagar meia entrada em espetáculos culturais, ter direito a 2 passagens gratuitas em ônibus interestaduais e isenção da taxa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, como afirmou hoje o secretário nacional de Juventude, Assis Filho, em entrevista à TV NBR. Em janeiro de 2018, jovens que desejam atuar no setor de tecnologia poderão contar com a ajuda do Plano de Startup da Juventude. As startups são modelos de negócios geralmente ligados à tecnologia que podem ser copiados. Segundo Assis Filho, o governo e a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, estão terminando o projeto para lançar no início do ano que vem. Mariana. Obrigada, Jéssica. No próximo bloco, mais notícias que circularam nos Corredores do Poder. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. No primeiro bloco eu falei aqui sobre as divergências de visão, né? As diferentes formas de enxergar aí o combate à corrupção no Brasil, principalmente entre o ministro Gilmar Mendes e a procuradora Raquel Dodge. E isso se refletiu hoje também em um pedido da procuradora para o Supremo Tribunal Federal reavaliar a decisão de Gilmar Mendes, que na semana passada decidiu pela soltura do empresário do empresário de ônibus no Rio de Janeiro, Jacó Barata Filho. Gilmar Mendes soltou Jacó pela terceira vez. Raquel Dodge pediu que essa decisão seja reconsiderada hoje. Mas a gente segue no noticiário e agora a gente vai entrar aí para falar com Michele Canes, na redação da TV Brasil, porque é ela que vai trazer informações para a gente sobre um importante relatório da Agência Nacional de Águas sobre estiagem, né, Michele? Mais da metade dos municípios brasileiros pediram aí estado de emergência ou calamidade por causa da seca, né?
Pois é, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. Entre 2003 e 2016, aí praticamente das metades dos 5.570 municípios do país, foi obrigada a decretar pelo menos uma vez em 7 anos diferentes situações de emergência ou estado de calamidade pública devido às secas e às estiagens. De acordo com um relatório divulgado pela Agência Nacional de Águas, a ANA, do total de cidades afetadas por longos períodos de chuvas, mais de 1.794 são da região Nordeste. O documento faz uma radiografia da situação das águas do país. No período, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas ou estiagens no Brasil. Somente no ano passado, 18 milhões de habitantes do país foram afetados por fenômenos climáticos que provocaram escassez de água. Desse total, 84% viviam na região Nordeste. Ainda conforme esse relatório, o Nordeste registrou 83% dos mais de 5.000 eventos de seca registrados no país entre os anos de 2003 e 2016. O relatório mostra que as chuvas e cheias de rio atingiram principalmente os municípios do sul do país, o que levou entre 2003 e 2016, 47,5% dos municípios do país declararem situação de emergência ou estado de calamidade pelo menos uma vez. 55% desses municípios ficam no Sudeste ou no Sul. No período, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram 44% dos registros de eventos de cheias. O relatório traz ainda dados do consumo de água. Em média, por ano, do total de água retirada dos rios, córregos, lagoas e lagos e reservatórios no país, 46% vão para a irrigação, 23% para abastecimento urbano, 10% para termoelétricas, 9% para indústria, cerca de 8% para abastecimento animal, 1,6% para abastecimento rural e esse mesmo percentual para a mineração. A gente volta com você, Mariana. Obrigada, Michele Canes. E a gente vai agora falar então entrar numa pauta sobre saúde, né? Com a Agência Brasil, com a Carolina Pimentel, porque, Carolina, o Brasil vai zerar o imposto sobre a importação de 3 vacinas, é isso? É isso mesmo, Mariana. O governo vai zerar temporariamente as alíquotas do imposto de importação para as vacinas contra o HPV, contra a hepatite A e para a vacina tríplice bacteriana acelular de adulto, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. O motivo dessa medida é o desabastecimento no mercado brasileiro. Está em falta essas vacinas. Agora, essa medida também vai valer para uma quantidade limitada de doses. Para a vacina contra a hepatite A, a alíquota deixará de ser cobrada por um período de 6 meses, a partir de 2 de abril de 2018, para mais de 2 milhões de doses que vão ser importadas. No caso das vacinas tríplice bacteriana e contra o HPV, a alíquota ficará zerada pelo período de 1 ano e para uma cota de 5 milhões de doses e 6 milhões de doses, respectivamente. A gente continua falando de vacina, mas agora a gente vai para São Paulo, porque a Vanessa Casalino tem mais informações sobre como está a vacinação contra a febre amarela aí no estado. Boa noite, Vanessa. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. Teve início hoje a 3ª fase da campanha de vacinação contra a febre amarela aqui na capital. A meta da primeira fase de vacinar 1 milhão de pessoas na zona norte da cidade já foi concluída. Agora a meta é imunizar mais de 2 milhões de pessoas. Para isso, o total de postos de vacinação vai ser ampliado de 70 para 90 unidades básicas de saúde, ainda na zona norte da cidade. Os postos adicionais estão nos bairros da Casa Verde, Pirituba, Limão, São Domingos, Vila Guilherme, Vila Maria e Vila Medeiros. E atenção, os postos que estavam atendendo em horário especial agora voltam a funcionar normalmente. Essa ação preventiva aqui em São Paulo teve início em 21 de outubro, depois que um macaco foi encontrado morto no Parque do Horto Florestal com febre amarela silvestre. A ação ocorreu também na zona leste da cidade, onde quase 9 mil pessoas já foram vacinadas nos bairros Jardim Francisco e Piratininga até o fim da semana passada, esse balanço. Essa área fica no entorno do Parque Ecológico do Tietê, onde um macaco também foi encontrado morto em novembro, vítima da febre amarela silvestre. Eu volto com você, Mariana.
Obrigada, Vanessa Casalino, da redação em São Paulo. E olha, como eu disse, hoje é dia de segunda opinião, então é dia também de conversa com Rosiane Kennedy. Ela também falou de saúde. Vamos acompanhar. Ele vem de uma família que tem tradição na política. O avô foi governador, o pai, deputado federal 4 vezes e também prefeito. Mas Dr. Brasil Caiado nunca pleiteou o cargo público. Hoje, porém, é um dos mais renomados cardiologistas do país, atendendo ex-governadores, senadores e deputados. Neste bate-papo, Dr. Brasil fala de política, cuidados com o coração e sobre a necessidade de conjugar trabalho, alimentação e exercício físico para ter uma vida equilibrada, livre do estresse. Uma das coisas que a gente mais ensina, prega e tenta influenciar as pessoas, os pacientes, é o equilíbrio. A vida é feita do equilíbrio. Qualquer coisa que você sai do seu eixo, pode ser um excesso de trabalho, um excesso de alimentação e o próprio excesso do exercício, o organismo não gosta, não é bom para a saúde. Então, na verdade, em qualquer profissão, o cuidado maior é exatamente você conjugar o cuidado que você tem, a dedicação ao trabalho, mas também à sua família, ao exercício físico, ao lazer, ter os períodos de férias a cada ano. Eu acho que é muito importante para a qualidade de vida como um todo. Olha, e antes da gente encerrar, as manchetes da Agência Brasil. Líder da Assembleia da ONU lamenta a saída dos Estados Unidos do Pacto Global de Migração. Tudo isso você confere lá em agenciabrasil.abc.com.br. Uma excelente noite.